Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos gravando a partir desse momento a nossa reunião e nós chegamos a um momento muito especial desse encontro que tem sido bênção a cada quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós nos reunimos aqui com um propósito santo, que é o propósito de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E eu confesso que participar desse momento tem sido um privilégio, uma alegria, porque tenho aprendido e tenho crescido com esses amigos, pastores, irmãos, servos de Cristo, nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Então, você que está nos assistindo, essa gravação, quero lhe encorajar, está conosco, se organizando, participando, lembrando que estamos finalizando aí a exposição do livro Entendendo a Disciplina na Igreja. O autor é o pastor Jonathan Lima, o livro publicado pela Editora Fiel. Para a próxima quinta-feira, nós já temos aí um novo desafio, que é Entendendo o Batismo, né, do pastor Bob Jamerson. Então, também será certamente um tempo muito precioso para os próximos dias. Vamos continuar avançando para a glória de Deus. Então, hoje nós estamos aí falando sobre a disciplina, como que nós lidamos com a disciplina, quando em alguma tomada de decisão, nós somos, por exemplo, voto vencido, né? Quando a maioria opta por um direcionamento diferente do meu posicionamento, do seu posicionamento como líder, como pastor, qual é a nossa reação, como nós lidamos com isso na prática. Então, você está convidado a vir conosco e se aprofundar nessas questões que nós estaremos abordando nesta manhã. E para nos ajudar nesta manhã, eu tenho a alegria de convidar para ser o nosso facilitador, pastor Marcelo. Pastor Marcelo está com a palavra e aproveita aí, pastor, para apresentar o nosso amado irmão que está conosco aqui e que Deus te abençoe, pastor Marcelo. Ok, muito bom dia a todos, que Deus em Cristo continue nos abençoando e fazendo com que a gente extraia desse momento aqui o maior número de informações, né, e que a gente, na capacitação do Espírito Santo, possa ser não só informado, mas também edificado, confrontado e capacitado, né, para colocar em prática essas verdades que temos discutido aqui semanalmente. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa. Está conosco aqui hoje o pastor Yuri, que é um amigo meu. Fizemos um tempo de mestrado na Palavra da Vida, e hoje ele começou no início, como ele disse, um pouco antes, e aí, devido às questões ministeriais, a correria do dia a dia, ficou um pouco ausente, mas está de volta, e é uma grande alegria. Tenho certeza que será aí útil nas nossas discussões, com os posicionamentos que ele tem e com a capacidade de conteúdo que ele tem também. Então, seja muito bem-vindo, pastor Yuri, muito alegre em ter você conosco aqui, tá bom? Os demais pastores estão semanalmente juntos, então é uma grande alegria sempre compartilhar as manhãs de quinta com vocês, sendo edificado, abençoado aí por vocês, e hoje tenho certeza que hoje não será diferente. Bom, temos aqui pelo menos 6 questões que nós discutiremos hoje com relação a esse livro, que foi muito importante na minha vida, tanto a leitura como as discussões de quinta. E hoje encerraremos aí esse livro com pelo menos 6 questões para discussão. E a primeira eu vou lançar aqui para o Roberval, né? E nós vamos fazer o quê? Eu vou passar essa pergunta para ele, ele responde. Ele terminou. Qualquer um que queira fazer o seu complemento, o seu comentário, levanta a mãozinha ou abra o microfone aí, e pode ter, logo que ele terminar, tem o seu tempo de compartilhar e também de nos enriquecer nesse assunto, tá bom? Pastor Roberval, nós sabemos que para nós pastores é muito importante as tomadas de decisões serem tomadas, né, não de maneira
pessoal e individual, mas de maneira coletiva, que nós tenhamos aí líderes que nos acompanhem e que nos ajudem nas tomadas de decisões, principalmente quando são decisões delicadas ou mais difíceis, aí, mais complexas, né? Mas nesse momento das tomadas de decisões, quando de repente você tem o seu voto vencido, você está muito inclinado a ir para uma direção, a tomar uma direção, e de repente a turma que te acompanha, o presbitério, a liderança que te acompanha, votam para o outro lado. Como você lida com isso na prática? Como que você lida com essa questão do voto vencido? Bom dia, queridos. Que a paz de Jesus esteja na vida, no coração, na casa de todos vocês. Uma alegria. Quero fazer minhas as palavras do pastor Marcelo aí. Como tem sido edificante, né? Como tem sido bom e desafiador todas as manhãs de quinta em que nós somos confrontados e em cada confronto nós saímos edificados. Tem sido uma grande bênção para mim, uma grande ferramenta que Deus preparou para me socorrer, para me ajudar aqui na caminhada. Bom, ser voto vencido não é nada agradável, né? Como diz aquele nobre deputado, diz assim, nos inspira os mais primitivos. Bom, deixa para lá. É claro que nós são duas situações bem disjuntivas, uma situação bem disjuntiva. Ou lidamos na carne, ou lidamos realmente de uma maneira muito espiritual. Aqui nós procuramos andar já um bom tempo. Tem um princípio que a gente procura aplicar aqui, que haja paz nos corações. Não havendo paz nos corações, nós repensamos ou a decisão não sai, né? Mas é claro que, havendo já o voto vencido, já a questão resolvida, nós devemos, de fato, nos submeter. E daí eu pego a grande importância de termos gente madura, gente bem treinada, gente bem... Porque senão o perigo de você colocar uma pessoa que vai ser sempre do contra, o tempo todo. Gente do contra, não senti, eu não sei, eu acho que não é assim, aí fica o achômetro, né? Eu acho, e quando a pergunta deve ser qual é o fundamento bíblico, o que a palavra de Deus nos orienta nesta situação. Daí uma pessoa bem treinada, que manuseia bem a escritura, que esteja apta para participar dessa mesa de decisões, dessa mesa de governo da igreja. Então, nessa mesa de governo, havendo o voto vencido, é submissão e lutar com o coração, porque o coração vai relutar, o coração vai haver uma resistência interna sempre, porque a gente ser contrariado nunca é bom. Confiar em Deus, que Deus orientou a maioria, que Deus orientou a maioria que venceu, aproveitar a experiência para superar e rever a forma de ler, né, de julgar, de analisar, de estudar o caso. Reconhecer também, a gente já chega com esse reconhecimento de que qualquer situação de disciplina ou de decisões que envolve vidas, que envolve pessoas, que envolve a vida da igreja, é muito e sempre muito complicada e exige muito cuidado, muita delicadeza, e por isso eu vi que a lição toda aqui, ela trabalha no sentido de sermos lentos. Não a lentidão de ser negligente, né? Mas de ser lento no sentido de ser cuidadoso, minucioso, de estar muito atento. Então, o voto vencido é isso, né? Observando bem a base, né? De ter essa base muito bem de gente madura para tomar decisão, e sendo vencido, lutar com o coração, acreditar que Deus está conduzindo aí a maioria, conversar mais, ouvir mais. De repente a gente foi precipitado em algum momento, não conseguiu ouvir uma posição, e de repente na conversa alguém traz ali uma ótica, um ângulo que você não estava percebendo. E aí você, na multidão de conselheiros,
né? Os sábios ganham a guerra. É isso aí. É o que eu penso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer o complemento? Ou comentar, fazer algum comentário em cima dessa resposta? Ou também responder de maneira diferente? Pastor Marcelo, é fundamental, eu concordo com o pastor Robert Val. Eu acho que um grande engodo que o líder pode acabar se deixando enveredar é pensar que ele tem a última palavra. E nós não temos essa autoridade, não nos foi dada de ter a última palavra sobre essa questão. Inclusive, vale a pena ressaltar que a última palavra, e a primeira e última, é a palavra de Deus. Então, a igreja ela não tem nenhuma autonomia e liberdade, mesmo reunida em assembleia. O que eu estou falando aqui, estou falando agora com relação à doutrina bíblica. Nós não temos, irmãos, como igreja, nenhuma autoridade de deliberar sobre qualquer assunto que não esteja enquadrado dentro da palavra de Deus. E ter tranquilidade e humildade para reconhecer que nós somos falíveis. Né? O único que é infalível é o Papa. Né? É o que eles afirmam, né? É, é, então, o pastor, ele é falível, ele erra, e ele precisa, então, se sujeitar. Eu acho que o grande desafio em tudo isso, irmãos, é nós tomar o cuidado de dirigir a igreja sempre à luz da palavra de Deus, e a igreja compreender a nossa liderança, a igreja, que sabemos que é a igreja que delibera, é a igreja que decide, que ela realmente está decidindo e não está indo na contramão da palavra de Deus. Então, isso precisa ficar muito claro. Ter paz no coração. Não existe direita, não existe esquerda dentro da igreja. Existe a palavra de Deus, que é o árbitro nosso nas decisões que nós precisamos tomar. E isso só é possível quando nós temos essa compreensão. E, obviamente, precisamos lutar a cada dia para sermos essa igreja bíblica, que significa dizer uma igreja saudável, uma igreja alinhada com a palavra de Deus. A igreja que não está alinhada com a palavra de Deus, certamente ela vai cometer muitos, mas muitos erros. Muito bem, muito obrigado, pastor Francisco. Opa, travou aí o dele. Travou para todos ou só para mim? Estou te ouvindo, mas não estou vendo mais o Francimário. Eu também estou ouvindo e vendo. Mas o Francimário está travado, né? Acho que foi o dele. Tá. Depois ele retorna, então, e aí ele complementa o que ele estava dizendo. Com relação a essa questão, eu sempre, assim, há uns 20 anos atrás, 22, eu tive e tinha muitas dificuldades com essa questão de voto vencido. Toda a minha vida fui vendedor, e o vendedor, ele trabalha muito com a questão da persuasão, né? Persuadir o cliente a comprar aquilo que está vendendo. Então, o cara não queria comprar, mas não, mas é legal, é bonito, ficou bom e tal, tentando persuadir a pessoa a comprar aquilo que eu estava vendendo. Então, quando alguém me dizia não, ou quando era voto vencido, isso me causava muitos males internos, né? E quando eu podia dizer alguma coisa, eu dizia, mas quando às vezes não eram autoridades sobre mim, ficava quieto, mas por dentro muito nervoso. E Deus foi trabalhando isso em mim, e hoje eu louvo a Deus. Hoje, graças a Deus, eu não tenho muita dificuldade de ser voto vencido, não. Quase, vou dizer zero, mas é quase nada. Tive uma equipe que trabalhou comigo muitos anos, montando acampamentos de jovens e tal, e inúmeras vezes fui voto vencido, e graças a Deus, o meu coração estava bem guardado, estava tranquilo, e muitas dessas vezes em que fui voto vencido, foi uma sábia decisão do grupo que me acompanhava, e o final foi muito bom. Bom, ainda nessa questão, eu quero passar aqui para o pastor Carlos, a segunda questão, que diz que é quase que uma continuidade, né?
não quando você tem um voto vencido, mas quando nas reuniões de presbitério, de liderança, como vocês lidam quando a votação é muito dividida? Por exemplo, o Lehmann ele coloca no livro aí que acho que teve uma diferença de um voto só, né? 7 contra 6. E aí eles mantiveram aí a coisa andando. Como que você lida com essa questão aí, com votação muito dividida como essa, ou parecida com essa, pastor Carlos? Bom dia a todos, graça e a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nosso coração. Olha, eu acho que é a continuidade daquilo que o pastor Roberval colocou, né? Quando nós temos essa questão de um voto dividido, e ele lida com essas questões de. Na verdade, eu acho que não se chegou a um consenso geral. Então, o que paira para mim aí são dúvidas, né? Embora você tenha aí um lado que é a maioria, que é o caso do voto vencido, né? E dentro de uma questão de... Porque nós, queiramos ou não, estamos diante de um tribunal. Há algo a ser julgado, há algo a ser dado uma sentença ou favorável ou condenatória a alguém. Então, nós estamos diante de um tribunal. E julgar é algo muito delicado, né? É algo muito sutil, porque muitas vezes nós conhecemos em partes algumas coisas. Nós talvez não presenciamos os fatos, nós talvez não tenhamos os lados laterais daquele que, no momento, está sentado, digamos assim, num banco de réu, porque é um julgamento, queiramos ou não, um julgamento. E ele coloca aqui como Provérbios 17, aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Eu acho que aqui é algo dessas decisões, né, por maioria simples, na minha visão ainda, ela não deveria ser dado nem a favor e nem contra, mas ainda protelado um pouco para um trabalho um pouco mais aprimorado, porque houve uma divisão, e divisão nem sempre é salutar, porque, de alguma maneira, aqueles que perderam vão se sentir contrariados. E talvez o tratamento seja diferenciado, porque, a bem da verdade, há um egocentrismo dentro de nós que não quer que nós percamos nenhuma causa. E, como foi bem dito também pelo pastor Francimário, nós não somos dono da justiça, mas dentro dos princípios bíblicos, nós precisamos trabalhar isso com muita atenção, buscando fontes, buscando casos, né? Eu estava fazendo aqui uma leitura antes do caso de Jefté, ali, quando ele faz o voto, se Deus o abençoasse de ele poder ter aí a vitória dele, né? Ele, então, a primeira pessoa que saísse da casa, ele a daria ao Senhor. Foi algo assim muito interessante que eu procurei fazer essa comparação, porque quando ele viu a filha, eu imagino o coração dele. E reverti isso nesse caso. Já imaginou, de repente, o meu voto era contrário pela maioria e a minoria tinha razão? Como isso funciona, ou vice-versa? Então, é algo muito delicado. Nós precisamos, assim, estar sempre na direção do Espírito Santo de Deus, procurar o máximo. Eu penso que são questões que, às vezes, até exigem muito jejum também, para nos colocarmos em disciplina diante de Deus, para que não haja em nós um julgamento prévio. E nós estamos lidando com vidas, e vidas são aquilo que Deus ama, são as pessoas que Deus ama. E talvez a gente não tenha esse mesmo amor, essa mesma convicção, né? E eu acho que isso é importante. Sempre pensar num plano de restauração, mas não é muito simples assim, não, a gente trabalhar com a questão de lidar com o voto dividido. Eu acredito que ainda não seria o momento, seria o momento ideal de
repensarmos, fazermos uma releitura do caso e buscarmos novamente até que o Espírito de Deus possa trazer a um consenso maior e aí poder deliberar um sim ou um não, de acordo com cada caso. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pela contribuição, pastor Carlos. O Bruno levantou a mão. Pastor Bruno, pode ir. Seu microfone está fechado. Como geralmente acontece, eu trago mais perguntas do que resposta, né? Deve ser porque eu sou dos poucos que ainda não fui vacinado nesse grupo, né? Então, talvez eu ainda tenha mais perguntas do que resposta. Mas o que eu estava pensando aqui, duas coisas. A primeira é o senso de urgência, né? A votação está dividida, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se ela é urgente. Porque, de repente, eu posso aguardar. Tem decisão que não. Se houve uma questão mais pública ou é uma situação que realmente não tem como esperar, então, de repente, vai ter que ir a votação dividida mesmo. Mas a pergunta que eu comecei a pensar, porque a minha tendência é concordar com o pastor Carlos e falar assim, vamos esperar até haver consenso. Mas será que se eu não estabelecer um padrão de conduta, de repente, e mesmo votar sem o consenso, e em alguns casos esperar, e aí o debate se acalora, né? E não há consenso. Será que muitas vezes isso não pode gerar um prejuízo maior? É algo que eu estava pensando, porque aí cada um defende o seu, querendo ganhar o debate, né? Pensando no ego. E aí eu comecei a pensar, será que é melhor, mesmo quando eu posso esperar, tomar uma decisão dividida, crendo que Deus está nesse presbitério, ou eu busco consenso e corro o risco de tornar a coisa até um pouco mais pessoal, com famílias se envolvendo com aqueles que vão votar, e de repente não conseguir esse consenso e criar um ambiente quase que político, né? Como a gente tem hoje de esse dualismo que a batalha está muito mais no pressuposto do que no problema, né? Será que eu consigo trazer isso para uma situação de excluo ou não excluo fulano, né? E mais, né? De repente eu prolonguei um caso e não prolonguei outro. Será que isso também não vai gerar um problema na igreja? Então, são perguntas que eu comecei a pensar nesse caso e confesso que não tenho uma resposta para contribuir. Não, excelente contribuição. Eu tenho uma igreja de amigos aqui de São Bernardo, Igreja Batista, e que eles trabalham com colegiado. E lá nessa igreja, uma igreja grande até, sei lá, deve ter uns 1.000 membros, ou um pouco mais, sei lá. E as decisões da igreja, pelo presbitério, só são tomadas em unanimidade. Se tiver um do colegiado que discorde, eles pausam e aí falam, acho que Deus ainda não quer que a gente faça. Eles estabeleceram já desde o início assim. Todas as decisões precisam ser unânimes aqui no nosso colegiado. Só que eu, como pastor Bruno, eu também tenho algumas perguntas, né? Principalmente essa que ele fez, dependendo da urgência, não dá para esperar, né? Às vezes, um consenso. E aí eu fiquei pensando uma outra coisa. Quando é que a minoria... É possível que a minoria seja como posso colocar aqui? Por exemplo, tem uma votação dividida e aí você entende que a maioria não está correta, né? E aí você fala, poxa, não, isso aí não é correto, tá errado isso aí. E mesmo sendo a minoria, nós vamos... eu não quero usar esse termo impor, mas é isso é por esse caminho que nós vamos trilhar. E aí eu pensei em dois textos das Escrituras. Um, tudo bem que eram os fariseus lá que fizeram, né? Que é quando a maioria vota para uma coisa, no caso ali a crucificação de Jesus, né? A maioria quis que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado.
E um segundo ponto é no caso do que acontece lá em Corinto, né, que a igreja foi conivente com o pecado da pessoa, e o apóstolo Paulo fala, pô, será que não... Vocês vão deixar isso até quando, né? E um outro caso lá que fala, pô, não há quem julgue aí a causa de vocês vão ter que levar isso para o tribunal. Então você vê que a maioria estava sendo conivente e não estavam tomando decisões sábias e acertadas. Então são perguntas também que eu faço e que eu também não tenho uma resposta pronta aqui. Se alguém quiser colaborar, abra o seu microfone e fale, senão a gente passa para a terceira questão e vamos pensar um pouco mais nessas outras questões que foram levantadas pelo Bruno e por mim. Francimário. Essas questões aí que foi colocada aí pelo pastor Bruno e por ti, pastor Marcelo, elas são importantes. Vale lembrar que eu acho que nós podemos minimizar isso. De que forma? Se nós não temos ainda um colegiado, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um colegiado, para quem tem um colegiado, é importante essa questão da igreja aí que você citou, pastor Marcelo, porque de duas uma, ou a maioria tem razão, ou a minoria. Pode ser que esse único pastor tenha razão, pode acontecer isso. E aí toda a maioria, percebendo isso, voltar atrás, reconsiderar. Mas, vamos voltar aqui ao ponto anterior, desconsiderando o colegiado, que penso eu que é o nosso caso aqui. O que acontece é o seguinte, nós podemos trabalhar isso da seguinte forma, elegendo uma comissão para trabalhar determinado assunto, e esse assunto sendo trabalhado, só um minutinho, irmãos, a garganta aqui não está ajudando hoje, essa comissão trabalhar esse assunto, verificar as questões, ser colocado para a diretoria da igreja, que às vezes é o grupo que vai dirigir todas essas questões, a diretoria trabalhar amplamente esse assunto, tá? E quando levar à igreja de uma forma muito clara, muito objetiva, e deixando muito claro o que a palavra de Deus orienta. Eu acho que é interessante o que Paulo faz, né? Paulo, ele dá a opinião dele, mas ele embasa toda aquela opinião dele à luz da palavra de Deus. Agora você diz, mas e se a igreja optar em fazer aquilo que, naquele momento, vai contrário à palavra? Pode acontecer, infelizmente, pode acontecer. E quando isso acontece, irmãos, nós vamos lá na frente, às vezes não muito distante, nós vamos chorar aquele momento e vamos aprender com aquela situação. Infelizmente, o autor até cita, né, situações que vivenciaram que depois se percebe que estava errado. Então, a gente tenta minimizar isso, mas não significa dizer que isso não vai acontecer. Pode acontecer. E quando isso acontecer, nós precisamos retomar o ponto inicial e levar a igreja a uma reflexão para que isso seja contextualizado e que as pessoas possam enxergar que realmente cometeram um erro. E, irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte, eu acho que isso é fundamental. Reconsiderar que errou e pedir perdão para a pessoa que estava dentro daquele processo e que a igreja agiu diferente, chamar essa pessoa e a igreja pedir perdão para essa pessoa por aquele posicionamento que tomou ou deixou de tomar. Eu acho que isso é essencial. A igreja precisa ter essa humildade de reconhecer isso. E eu acho que nós ganhamos em todos os lados quando isso acontece, tá? Então, mas geralmente isso é difícil de acontecer, pelo menos eu não tenho visto isso acontecer aqui no Brasil, pelo menos, dessa forma, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, e que o Espírito Santo, meus irmãos, nos ajude, e traga à igreja cada dia mais aprofundamento na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, né, e nos dê homens e mulheres com palavras de sabedoria para esses momentos,
Porque Deus pode usar isso também, viu, irmãos? Deus pode usar homens e mulheres com a palavra de sabedoria numa reunião como essa, e todo esse contexto ser mudado para a glória de Deus. Amém? Amém, amém, meu irmão. Vamos caminhar aqui, nós estamos 10h49 já, nosso, o tempo urge, né? Eu quero fazer essa pergunta para o pastor Yuri. Pastor Yuri, no livro, o pastor Lehmann diz que nós, pastores, precisamos prestar contas. E aí a pergunta que vem são 3 em uma, tá? Você presta contas com alguém? Para quem você presta contas, se você presta? E como você escolhe, né, essas pessoas a quem eu devo prestar contas? Bom dia mais uma vez, turma. Então, eu tenho toda uma estrutura denominacional na qual, de alguma forma, eu presto contas. Então, respondendo objetivamente a primeira pergunta, sim, eu sempre presto contas. Então, a primeira estrutura denominacional a quem eu presto conta é exatamente o conselho espiritual da nossa igreja, da igreja aqui onde eu pastoreio, onde eu sou membro, e, consequentemente, por eles serem representantes, eu também presto contas em algumas circunstâncias à própria igreja também, especialmente quando há concílios ou assembleias, né, da igreja, eu presto contas. Fora esse ambiente mais doméstico, desculpa, fora esse ambiente mais doméstico e local, eu também presto contas a uma espécie, para usar a estrutura governamental do nosso país, como se fosse o estado, a região. A minha denominação tem uma região da qual a minha igreja local, a igreja onde eu congrego, ela meio que ela fica sob a autoridade, de alguma maneira, dessa região. Então, tem o pastor dos pastores, com o qual eu tenho que prestar, de alguma forma, contas, o presidente dessa região. E, de uma forma mais ampla, eu tenho a denominação, né? O pastor dos pastores, realmente, a quem eu presto contas também, né? E eu acredito que mesmo uma igreja dita independente, né, que não esteja ligada a alguma congregação, sempre tem que prestar contas, sempre tem que prestar contas. Eu acho que isso é saudável no ministério pastoral. Todas as pessoas prestavam contas, todos os líderes, de alguma maneira, prestavam contas das suas ações, decisões. Na Bíblia a gente não vê um caso de uma pessoa que é líder por si só e acabou e não precisa prestar contas com ninguém. Então eu acho que isso não apenas é um processo saudável que nos protege, mas é também um processo espiritual que pedagogicamente ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, aqueles imperativos de mutualidade, né? Que por vezes eles também são ensinados para a igreja com essa nossa postura de não sermos a palavra última em nenhum momento, em nenhuma circunstância, né? Então, essa seria a minha posição hoje atual bíblica. Muito bem, muito obrigado, pastor Yuri. Alguém gostaria de fazer uso da palavra, complementar, falar alguma coisa a respeito? Se não, muito bem. Seguimos aí para o nossa quarta pergunta. Eu vou dirigi-la ao pastor Francimário, que é a seguinte. Pastor Francimário, como você identificaria uma igreja abusiva, né, dessa que o Lehmann descreve no livro, e quais os cuidados práticos que você toma para que a sua igreja não se torne uma? Não tem uma perguntinha mais fácil, não, aí, não? Misericórdia. Só antes de entrar para criar coragem para tentar responder essa pergunta, só voltando à pergunta anterior, irmãos, vale ressaltar aqui, eu estava aguardando os irmãos se manifestarem, que eu não quero estar falando muito aqui. Quanto mais a gente fala, mais a possibilidade da gente errar, né, e falar bobagem, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte, essa prestação de contas, ela é fundamental. O pastor Yuri tem toda a razão. Eu vou falar da minha experiência, irmãos. Eu comecei há cerca de quase 3 anos atrás, certamente já passou de 2 anos, a me reunir semanalmente com um pastor. Hoje eu tenho 41 anos, esse pastor amigo tem 62 anos, pastor, missionário, então ele está pelo menos há mais de 20 anos na minha frente na caminhada cristã. Então, semanalmente eu sento com ele, eu aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, e ele em Curitiba.
e a gente bate um papo, a gente tem esse feedback, essa prestação de conta, é uma conversa entre amigos. E não deixa de ser uma prestação de contas, onde eu tenho a liberdade de poder abrir o coração e compartilhar as alegrias e também as tristezas. Então, isso tem me ajudado muito na caminhada. Mas vale ressaltar ainda, irmãos, que esse bate-papo que nós estamos tendo toda quinta-feira tem sido maravilhoso para minha alma, para minha vida. Então, essa rede de amizade me mostra, estou falando de mim, que eu não estou sozinho. Eu tenho amigos hoje. Eu tenho amigos, se eu precisar, eu posso ligar, o pastor Roberval, pastor Carlos, pastor Marcelo, pastor Isaías, lá no Rio de Janeiro, pastor Bruno, em São Paulo, o Yuri, agora que a gente está criando aí uma afinidade aí, em São Paulo também. Então, são amigos. Não são apenas aqui, a gente não está aqui apenas conversando, a gente está tendo aqui um vínculo, são amigos. Eu tenho certeza que eu tenho toda a liberdade de ligar para um de vocês e abrir meu coração e ser e receber oração de vocês. Então, é isso, irmãos, que falta em nosso país, nos pastores, muitos pastores vivendo isolado, sem ter essa rede de amizade, e muitos estão morrendo, e não é por Covid, é porque estão sozinhos. Entra num quadro depressivo, terrível, a ponto de tirar suas próprias vidas. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a continuar isso que nós estamos fazendo e que mais pessoas acordem para essa necessidade urgente que nós temos. Pastor é ser humano, é líder de carne e osso, precisa de ajuda. Nós temos muitas, irmãos, pelo menos eu tenho muitas limitações. E quando eu olho para o quadro da palavra de Deus, eu paro para observar o quanto eu preciso crescer nessa caminhada. Bem, vamos lá para a pergunta em questão? Como identificar uma igreja abusiva, né, e os cuidados práticos que você toma para não se tornar uma igreja abusiva certamente é uma igreja que não está preocupada ou muito preocupada com a palavra de Deus. Ou ela pode estar muito preocupada e pecar por excesso. Isso também pode acontecer. Podemos pecar por excesso, entrar aí pelo caminho do farisaísmo, como podemos também entrar pelo caminho do liberalismo total, tudo pode, tudo é permitido. Então, o equilíbrio, eu acredito que a Bíblia ela nos dá esse equilíbrio. Então, como nós podemos identificar uma igreja que vive de forma abusiva? Por aquilo que ela ensina e por aquilo que ela vive. E quem vai nos dirigir nesse diagnóstico é a palavra de Deus. E antes de mais nada, nós precisamos verificar o nosso próprio coração e ver se o nosso coração não está enquadrado dentro desse quadro de agir de forma abusiva, tratar as questões de forma abusiva. Então, esse é um quadro que nós precisamos olhar a partir do nosso próprio coração, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o nosso coração é enganoso. Então, e não podemos ser também precipitados no diagnóstico, tá? O médico, quando ele suspeita que alguém tem câncer, ele manda fazer uma série de exames, para ter certeza. Ele não chega, não olha na cara do camarada e diz assim, ó, você tem câncer, tem 30 dias e vai tomar essa medicação, mas certamente você morre. Daqui a 30 dias você está morto. Não, ele não vai fazer isso. Ele não é louco de fazer isso. Ele vai pedir uma série de exames. Ele vai ter realmente um diagnóstico claro, depois de esgotar as possibilidades, para ele dizer, olha, o diagnóstico é esse. Nós precisamos fazer isso à luz da palavra de Deus. Os cuidados práticos para nós não nos tornarmos uma igreja abusiva é viver o evangelho. A simplicidade que o Senhor Jesus apresentou o evangelho, sem tirar, sem acrescentar, não vamos tentar inventar a roda, porque ela já foi inventada. Vamos viver aquilo que Atos ensina, irmãos. A simplicidade da igreja de Atos 2, 42 ao 47. Toda vez que eu leio esse texto, eu aprendo
que eu preciso voltar e trabalhar aquilo. Atos 2, 42 ao 47, irmãos. É simples. Palavra, oração, comunhão, e Jesus faz o resto, ele salva, ele acrescenta, ele muda. Viver a palavra. Precisamos viver na palavra a cada dia. Então, esses são alguns cuidados, claro, tem outros aí, mas eu não quero mais continuar falando. Então, que os irmãos me ajudem aí nessa resposta. Muito bem. Bem, gostaria de contribuir também, respondendo ou comentando essa pergunta. Irmãos, eu tirei um princípio aqui muito elementar para a minha vida, primeiramente. Quando olhamos a palavra princípio dentro da semântica, né, é definido como uma origem. Então, como você identificaria uma igreja abusiva e quais os cuidados práticos que você toma para não se tornar uma? São princípios. O que eu quero pensar com princípios? Princípios procedem de algo. E nós temos a primeira palavra, ou em princípio, ou no princípio, criou Deus. Alguém que formou algo, alguém que transmitiu algo, alguém que expôs algo e que essa forma, essa maneira, essa é a forma correta de interpretarmos. Então, essa palavra que eu traduzi, eu quero dizer, é a palavra de Deus. Eu acho que não tem como. Eu sempre disse assim: vocês querem conhecer uma denominação que pregue a verdade? Vocês vão a uma igreja. Alguém pode pegar qualquer texto do Antigo Testamento, mas se ele não levar tudo isso para Cristo, se ele não traduzir todos esses princípios em Jesus, ela não é uma igreja saudável, porque tudo está voltado para o princípio do Senhor. A sua palavra, a sua conduta pessoal, a sua conduta ética, né? A sua visão a respeito do reino. Então, eu penso que nós, como seres humanos que somos falíveis, precisaríamos muito, e precisamos muito da direção do Espírito de Deus. O princípio mor para não errarmos é a palavra de Deus. E se a sua exegese, a sua hermenêutica for colocada de maneira errada, ela leva a algo muito perigoso, que é desviar-se de uma doutrina sã, de uma doutrina verdadeira, da qual no princípio foi estabelecida. Então, queremos muitas vezes ser disciplinadores, sem sermos coerentes em traduzir princípios elementares para a nossa forma de viver. Então, eu entendo que a igreja é saudável quando ela vive, quando ela pratica isso, quando ela está sob a direção do Espírito de Deus. Com certeza, poderá haver algum erro quando nós sairmos do eixo. Mas se mantermos esse eixo, se quando tivermos que corrigir, dentro do princípio da palavra, corrigir, se quando tiver que perdoar, sempre dentro do princípio da palavra, perdoaremos. Então, essa igreja dificilmente ela vai incorrer em erros que podem tornar aí pessoas, às vezes, discriminadas por algo que talvez, muitas vezes, vão ocorrer dentro da igreja e vão se fazer algo como aquela vista grossa, né? Então, o problema não é o pecado cometido em si mesmo, mas qual seria o melhor ambiente que ele coloca aqui para corrigir ou digerir os efeitos nocivos desse erro? Que tipo de ambiente está? Um ambiente severo, um ambiente punitivo, que pode levar a denominação a um erro grave, ou você teria aí pessoas complacentes, pessoas com compaixão, pessoas que, com amor, pretendem sempre traduzir o erro de alguém para que Deus possa abençoá-lo e recolocá-lo novamente
dentro do caminho verdadeiro. Então, eu acho que esses são os princípios que eu tomei para mim aqui. Amém, muito obrigado, pastor Carlos. Pastor Bruno levantou a mão. Para mim, nessa ela destacou muito um parágrafo lá no final desse capítulo, né, que o autor diz assim, eu achei bem interessante. Em geral, você deve desconfiar de aderir a uma igreja onde líderes escolhem favoritos, punem aqueles que discordam, são temperamentais, punem pessoas usando o tratamento do silêncio, devem ter sempre a última palavra, não podem errar, enfatizam a conformidade exterior, são consistentemente dogmáticos sobre questões grandes ou pequenas, raramente, se alguma vez o fazem, admitem que estão errados ou têm dificuldade de delegar a autoridade a outros, apenas promovem os seus amigos mais próximos ou membros da família geralmente precisam ter controle. É melhor confiar na autoridade do homem que está disposto a dar a outra pessoa a última palavra. Eu acho que a direção do líder, ele pode ajudar muito a identificar, né, se essa igreja ela tende a ser abusiva ou não, né? Algo que o autor até destacou que eu achei bem interessante, né? Se você tem que prestar contas a uma igreja, principalmente, mesmo o presbitério vai levar para a igreja, você vai pensar 2 ou 3 vezes se a decisão está correta, se ela não foi subjetiva, se isso vai gerar algum tipo de dificuldade. Agora, quando você tem um líder, vamos dizer assim, meio episcopal, né, que o camarada é ele que decide sozinho, e muitas vezes é ele e um grupinho dele, né? Eu até brinquei em off com o Marcelo ali, né? O que eu faria no voto vencido? É fácil, é só você excluir os presbíteros e montar um presbitério que concorda com você, né? A gente dá risada, mas em boa parte das igrejas, e aqui eu vou falar até pisar no meu calo, né, das igrejas batistas ao qual eu pertenço, muitas vezes é isso que acontece, né? Eu vou montar uma comissão para decidir, parece comissão de político, né? Eu vou botar na comissão aqueles que eu quero decidir o que eu sei o que eles vão decidir, né? Então, nesse tipo de igreja é onde há a tendência de tomar decisões abusivas. É verdade, é verdade. E eu me lembrei até do pastor Dave Murray, né? Ele fala quando 2 concordam em tudo, logo um é desnecessário. Então, a gente costuma a não querer esse ponto de vista contrário, mas é importante nós sabermos que ele é super bem-vindo, é super útil, quando ele é bem colocado, bem ponderado, com respeito, eu acho que ele é muito bacana. Vou passar para a quinta questão, e eu vou falar para o pastor Isaías. Pastor Isaías, o pastor Bruno leu a parte do texto, inclusive, que eu extraí essa pergunta, com relação a equívocos, pecados que cometemos, e ele diz sobre o reconhecimento deles. Então, como você lida com os seus erros e pecados dentro da sua comunidade de fé? É uma pergunta bem complicada, né? Porque geralmente a gente não gosta de admitir que nós erramos. Acho que é um ponto acho que eu não falo todo mundo, somente da minha pessoa, mas é um grande desafio lidar com erros. Eu tenho, por exemplo, 2 amigos em especial, pastores amigos, um é o pastor Dan e o outro é o pastor Anderson, que de vez em quando a gente conversa, a gente marca encontros, a gente ri, a gente chora, a gente almoça junto, e a gente conta as situações a qual vivemos no dia a dia do ministério. A gente não tem nenhuma dificuldade em compartilhar erros, e eu tenho aprendido, foi muito bacana, eu fiz por 2 anos em seguida, e eu sei que os irmãos já ouviram falar, que é no 40 Semanas, eu não sei quem conhece esse programa, né, acho que da Igreja Batista de São Paulo, de Carlito Paz, e
me abençoou muito nessa situação de confessar, da gente entender que nós temos um princípio bíblico, que dentro desse princípio bíblico nós precisamos buscar viver de maneira onde os nossos erros confessados são erros perdoados. E aqui na página 116 do livro, é muito interessante assim, as boas igrejas cometerão erros, assim como os pais bons presidentes cometerão erros. E ele fala de líderes, né? Qual líder que não errou? E o pastor Bruno falou algo interessante. Às vezes, nós, quando temos alguma decisão a tomar, nós pessoas que falam a mesma linguagem que a gente, no sentido, e o pastor Bruno, o pastor foi muito feliz, eu estou agora extraindo uma outra situação, às vezes também a gente escolhe pessoas para participar conosco de alguma comissão, de alguma situação, também para cobertar aquilo que a gente provavelmente possa fazer de errado, alguma decisão que é passar a mão na cabeça. Então, pessoalmente, eu tenho buscado lidar com meus erros e baseado até no texto bíblico, que está aí no livro, na página 118, que é de João 13, 34 e 5, que fala do amor, que um mandamento eu dou, de amar uns aos outros. Eu acredito que quando a gente lida com os erros, pedindo perdão, e se permitindo errar, porque nós somos falhos e eu erro, né, e a gente erra, eu tenho aprendido a pedir perdão até diante da igreja, até de alguma atitude às vezes, que a gente acaba tomando, e que por esquecimento ou por alguma coisa que a gente comete, que a gente é falho mesmo, então, eu tenho aprendido a não ficar guardando aquilo ali. E diz assim, o que significa amar uns aos outros com Cristo? Fica amar de forma misericordiosa e perdoadora. Então eu tenho entendido que quando eu erro e eu peço perdão, as pessoas estão dispostas a amar com o amor de Cristo, ter misericórdia de mim e me perdoar com sinceridade. Mas para isso, eu entendo que tem que partir do meu coração, da minha pessoa, o reconhecimento de que eu sou falho, de que eu erro, de que eu sou, né, como a gente diz, pecador, sou pecador remido, e entender que perdão é algo que é concedido por Deus. E que eu, como ser humano, eu preciso entender que as minhas falhas como ser humano, desde que não sejam premeditadas, aquela constância em pecar, né, mas nossos erros precisam ser confessados. E diz aí no última página de 120, assim, prosseguindo, saiba que a confissão é um pré-requisito necessário para a correção e que a pessoa que não consegue ser corrigida provavelmente também não sabe como confessar. Então, a gente confessa exatamente para ser corrigido, para ser orientado, para ser direcionado, perdão, para ser ensinado no sentido que a gente não volte a cometer erros. Então, eu tenho buscado de forma assim, diante de Deus, naturalmente, primeiro ter o cuidado de não cometer erros, mas sabendo que vou cometê-los. E em cometendo, não tentar escondê-los, é confessar a Cristo e a confessar aqueles a quem eu errei e entender, né, que erro confessado é erro perdoado. Eu tenho entendido dessa maneira. Muito obrigado, pastor Isaías, pela contribuição, foi muito bom. E eu penso, querendo contribuir também, inclusive que a nossa postura em assumir os nossos erros, o nosso pecado diante da comunidade de fé é algo pedagógico, né? Se você é um pastor que nunca reconhece nada, você vai ensinar o seu povo a fazer o mesmo. E se você toma, lógico, esse cuidado que o pastor falou, primeiro o cuidado é não quero errar, né? Não quero ter pecados na vida e tal, mas sei que vou cometer. Então é importante que a comunidade saiba como você lida com os seus pecados, né? Olha, eu peco, mas quando peco, eu faço isso. Eu me arrependo, peço perdão, confesso e peço ajuda do Espírito Santo para abandonar esse pecado. Então isso é pedagógico, é nobre e é cristão. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer
de contribuir com essa questão? Sei que é uma questão bem íntima, né? E é difícil a gente querer se expor, mas acho que é um ambiente saudável esse e é também pedagógico, né? A forma como você lida com isso talvez nos ajude nesse sentido. Vic Francimário primeiro, depois o Roberval. Só comentar, pastor Marcelo, que quando o pecado é particular, é privado, a gente resolve isso no privado. Quando o pecado é público, a gente vai a público. Porque pode acontecer algumas inversões aí, né? O pastor erra em público, aí trata de forma reservada. E pode acontecer de pecar no reservado e tratar de forma pública. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí para tratar de cada caso conforme o caso necessita. Então, mas é pedagógico, é bênção. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fui diante da igreja e pedi perdão, viu? E eu acho que a minha liderança só aumentou com isso, não diminuiu, só agregou. E eu acho que é isso mesmo que a gente precisa fazer, porque somos falíveis. E o povo, a igreja, precisa entender isso. E às vezes a igreja olha para o pastor e acha que ele é infalível, que ele não erra. E ele é um pecador regenerado por Cristo, mas ainda é um pecador. Nós não podemos perder isso de vista. Obrigado, pastor Marcelo. Excelente observação essa do público e privado, muito boa. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar é que a nossa confissão, ela também, ela poupa energia, poupa desgaste, né? Quando você erra e você não assume, você vai começar a tomar várias atitudes para encobrir isso, ou para colocar panos quentes em cima desse erro, desse pecado. Então, é um desgaste tão grande e todas as consequências são negativas, né? Então, quando você confessa, você poupa energia, você poupa desgaste, você ensina a igreja e você tem um final mais positivo do que quando não se confessa. Roberval. Eu só queria lembrar, né, lembrar que a igreja saudável, uma igreja madura, não é a que não tem pecados ou a que não comete erros, né? É a igreja que sabe lidar em cada situação, sabe lidar biblicamente, sabe lidar com maturidade, busca na escritura como resolver cada problema. Não é que não, a gente fala de igreja madura, igreja saudável, pode passar essa sensação, né? Então é a que sabe lidar bem com os seus problemas. E uma coisa mais boa, como o Marcelo acabou de falar, a fatura paga é muito boa. Não adianta esconder ela dentro da gaveta. Então é confessar, né? Confessar mesmo. E confessando, a fatura está paga. E você pode dormir tranquilo. Muito bem, muito obrigado. Mais alguém gostaria de participar, de contribuir? Então, vamos para a sexta e última questão. Pastor Bruno, o que podemos, né, ou o que devemos fazer para não cairmos nos buracos do silêncio ou da severidade? A minha tendência agora é cair no buraco do silêncio, viu? Porque essa é uma perguntinha... eu acho que o equilíbrio e dependência de Deus são palavras-chave aí, né? Porque ou a gente tende a agir como fariseus, querendo incriminar a Deus e o mundo, ou a gente age no outro lado do pêndulo, né? Onde nada é punido. E eu acho que o primeiro passo é a consciência de que essa é a nossa tendência, né? Eu me lembro no início dos anos 90, quando eu era criança, se alguém falasse que era de direita, ele devia ser crucificado, porque isso remetia a um período de militares, né? Hoje, ao contrário, se você fala que é de esquerda, então você é corrupto. Então a gente percebe que o pêndulo ele sempre vai para extremos e nesse sentido o equilibrado ele acaba
tendo dificuldade. Eu penso que na igreja, né, sem entrar tanto em questões políticas, né, mas na igreja ela acaba tendo essa tendência também. Nós tendemos a sempre ir para extremos. Ou eu querer resolver tudo na exclusão, né? Ou então eu não ter nenhum tipo de disciplina. E eu acho que o nosso maior desafio, né? E eu fico pensando até o meu maior desafio é conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio onde nós disciplinamos aquilo, levamos aí a exclusão, que a gente fala, disciplina acaba associando com exclusão, né? Mas levamos ao final da disciplina aquilo que é necessário, levamos a público aquilo que é necessário, sem causar constrangimentos, né, desnecessários, conscientes de que vamos falhar. Eu acho que o fato de nós pedirmos perdão e tratando o nosso problema, isso ajuda no equilíbrio, né, das pessoas perceberem que todos somos humanos. Então eu penso que é isso, o equilíbrio, prudência, né, a empatia e, acima de tudo, aí a dependência realmente do Espírito Santo para conseguir caminhar, talvez nesse que é o maior desafio de manter o pêndulo no centro, né? Muito bem, muito obrigado, pastor Bruno. Excelente resposta. Equilíbrio é uma palavra muito importante, né, e muito pouco usada, principalmente nos dias que estamos vivendo, mas super, super útil. Não só a palavra, mas também a prática dela, né, o equilíbrio. Alguém gostaria de contribuir, de fazer sua contribuição nessa resposta que o pastor Bruno acabou de nos dar? Como que você, na sua igreja ou na sua comunidade, na sua vida, quais os cuidados que você toma para não cair nesses dois abismos, né? Tanto a severidade como o silêncio. Oliuma. Bom, irmão, já que todo mundo está aí eufórico para falar, né, mas estão se contendo, eu vou expressar a minha opinião, a minha humilde opinião. Bom, orar a Deus e confessar os pecados dos quais o Espírito Santo nos alerta que está em curso. Eu acho que precisamos ser sinceros, primeiramente com Deus, e depois sermos sinceros uns para com os outros. Né? Que foi o caso lá da questão de João 13 aqui. É um novo mandamento. O mandamento deve ser seguido, deve ser cumprido. Então, é preciso maturidade. Eu acho que assim, o pastor Bruno colocou essa questão do equilíbrio e eu traduzo ela na maturidade. Ao mesmo tempo, entender que a igreja ela seja madura para expressar o perdão, a misericórdia, mas ela também tem que ser uma igreja justa, que dependendo da situação, mesmo com muita dor no coração, mesmo não querendo tomar determinadas atitudes, elas devem ser, sim, praticadas. Né? Já foi citado o problema da igreja de Corinto, Paulo, dizendo, não pode. O que está errado, está errado. Eu acho que encobertar o erro é errar duplamente. E nós não podemos incorrer nesse fato. Eu acho que são questões que, muitas vezes, o líder, às vezes, ele vai ter que ponderar isso. É ele que talvez tenha que dar a última palavra, porque todo mundo talvez fique em cima do muro. Em outras ocasiões, o líder ele vai ser aquele panos quente. E ele também não pode fazer isso. Eu acho que dentro do princípio, né, como ele colocou aqui, os maiores fariseus são aqueles que negam reconhecer os erros e admiti-los e vivem de maneira contrária aos princípios de Deus. Nós estamos diante de um Deus justo. Eu sempre cito isso, né, quando tenho oportunidade. Irmãos, Deus é amor, eu não tenho dúvida, mas nunca se esqueçam que Deus é justo. E essa justiça ela é praticável também. Isso está em nós. Se somos o templo do Espírito Santo, se estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo corrigidos, estamos sendo lapidados. Portanto,
aquilo que eu aprendo para a minha vida, eu tenho que traduzir de forma imparcial. Não quero saber se o A, o B ou o C, se ele tem um padrão de vida bom, eu vou colocar entre parênteses aqui, se o dízimo é ótimo, não quero saber nada disso, quero saber do princípio da palavra. Se a pessoa se sentir incomodada, por favor, ela procure, né, uma igreja que a satisfaça, mas dentro dos princípios bíblicos, não pode ser negado isso, independente de quem seja e doa a quem doer. É fácil? Não é fácil. Por quê? Se eu caio no buraco do silêncio, eu sou omisso. E se eu caio no buraco da severidade, eu também sou omisso. Então, o pastor Bruno colocou bem. Somente debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, nós teremos um prumo, que com exatidão e com precisão irá dar o ponto de equilíbrio certo para as decisões certas que glorifiquem a Deus e que restaurem as pessoas que têm que ser restauradas. E eis aqui uma delas. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Carlos. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pastor Marcelo, citando aqui Spurgeon, que eu acho interessante, ele diz o seguinte: trajar um espírito sincero, ter um coração vazio de ofensas, ter o favor e o sorriso de Deus são riquezas maiores do que as minas de Ofir podem render ou o mercado de Tiro pode lucrar. Então eu acho que essa fala do Charles Spurgeon é bem interessante, é aquilo que eu preciso ter no meu coração, a cada dia buscar, trazer um espírito sincero, ter um coração vazio de ofensas, né? E aí nós estamos falando aí de intencionalidade, tá? Então a gente está vazio com relação a isso, ter o favor e o sorriso de Deus, eu acho que isso aí é precioso demais. A gente não pode perder isso em momento algum. E se a gente caminhar com essa perspectiva, eu acredito que nós vamos ser felizes naquilo que nós estaremos aí enfrentando no dia a dia. Obrigado. Pastor Roberval? Eu queria só comentar, né, dizer muito importante essa fala do Bruno, né, fez a gente pensar também, refletir aí, que a cultura do descartável, né, a gente quer resolver quase tudo pela exclusão, querer se livrar do problema, aí em alguns casos leva a gente ao silêncio, que é o medo do confronto, o temor de homens, que leva ao silêncio, e às vezes o engano de achar que tudo vai se resolver automaticamente, que o tempo vai dar conta. Vamos deixar aí, vamos dar um tempo, vamos deixar. Então, essa questão tem que levar muito em conta a severidade do pecado, do problema, levar em conta e considerar a santidade de Deus, e trabalhar intencionalmente nisso, né? E aí vai nos levar realmente ao confronto, porque evangelho é isso, é tensão para dentro e confronto para fora. A igreja tem que dizer que é luz ou que é trevas aquilo que o mundo diz que é luz, tem que dizer que é errado aquilo que o mundo diz que é corretamente certo, politicamente correto. Isso gera muitos conflitos em nós, e esses dois perigos aí, né, que geralmente é do descartável. Quando a gente tem um problema sério, o membro vai para outra congregação, vai procurar outro pastor, e não resolve o problema, ele só protela, né, essa geração do descartável. E esse perigo aí, né, de temor de homens. Confessionário aberto, né, muitas vezes eu morria de medo, né, de confronto. Até hoje eu não me sinto confortável, mas hoje, graças a Deus, Deus tem me dado um pouco mais de graça para lidar com o confronto. Só deixar essa contribuição aí. Amém, muito obrigado. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não. Eu penso que esse talvez seja, esses dois problemas aí são muito corriqueiros nos nossos dias e muito graves, né? Determinada situação, há aquela ação de explodir, né? Aos que explodem e joga tudo no ventilador,
seja o que Deus quiser. E, por outro lado, há aqueles que acham que o tempo cura todas as feridas, né? Ah, não, deixa aí, jogando a sujeira toda para debaixo do tapete. Mas uma hora o vento bate, o tapete levanta e a poeira levanta. Então, não podemos ter medo, né, ser covardes a ponto de ter medo de resolver o conflito ou o problema. Alguém já disse, né, que os problemas só existem para uma coisa, para serem resolvidos, né? Ele não é para matar, para morrer, não é nada, é para ser resolvido. Os problemas vêm e precisam e devem ser resolvidos. Muito bem, meus irmãos, para mim foi uma grande honra, uma grande alegria poder conduzir os irmãos nessa discussão, no encerramento desse livro. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, no nome de Jesus, e agora eu passo a palavra ao Francimário, que dará um encerramento aí. Obrigado, pastor Marcelo. Que tempo, irmãos, que tempo precioso de reflexão, de autoavaliação e tantas perguntas, né, que foram levantadas aqui e outras mais que vêm ao nosso encontro à medida que a gente começa a ouvir cada um de vocês. E eu me rendo, meus irmãos, à ação do Espírito Santo a cada dia na nossa vida, nos orientando e nos ajudando. Aqui nós estamos tratando de um cenário, quando nós não estamos diretamente inseridos dentro desse cenário. E quando nós estamos dentro desse cenário, nós temos as nossas emoções afetadas, a nossa capacidade de raciocínio também afetada. Então, uma série de coisas que, consequentemente, ficam afetadas. Então, que nós possamos, então, nos submeter à ação do Espírito Santo e nos render a Ele, buscar a orientação dEle e ter a sua palavra, a palavra de Deus, sempre como essencial na nossa caminhada de fé, na direção da igreja, nas tomadas de decisão e assim por diante. Pois bem, estamos chegando aí ao final da exposição desse livro. Próxima quinta-feira vamos falar sobre entendendo o batismo. Então fica aí a dica aí, né? Nós vamos considerar o capítulo 1 e o capítulo 2 ao mesmo tempo para o próximo encontro, tendo em vista que está tudo junto ali, o conteúdo. Então será um tempo muito especial. Obrigado a todos os pastores aqui presentes. Vamos continuar, meus irmãos, avançando nessa dependência do Senhor, o nosso Deus. Vamos então agora, nesse momento, encerrar aqui a nossa gravação, né? Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesse momento.